Olá, oitavo ano, vamos para a segunda parte da nossa revisão, né? Na primeira parte dessa revisão de química, nós falamos sobre a questão de substâncias, de misturas, de alotropia, né? Nós falamos sobre sistemas materiais e nessa segunda parte da revisão a gente vai falar sobre os métodos de separação, tá? Que é como isolar uma substância de uma mistura. Então a gente vai iniciar falando sobre a destilação simples, né? Quando a gente fala da destilação simples, a gente sabe que ela vai ser usada para estar separando de mistura de sólido com líquido, tá? Então, uma mistura entre sólidos e líquidos, tá? Aonde, o que vai acontecer? Essa mistura vai ser aquecida, tá? Nesse balão de destilação, para poder fazer com que esse líquido venha a evaporar. Esse vapor do líquido vai passar então para um condensador, onde vai ser resfriado pela água que passa lá no tubo externo, e aí o líquido passa para o estado líquido e ele vai ser recolhido em um recipiente, ok? Depois nós vamos falar da fusão fracionada, tá? Quando a gente fala da fusão fracionada, a gente está falando de um processo que vai separar os sólidos que apresentam temperatura de fusão diferente, tá? Então, o aquecimento vai fazer com que um deles passe para o estado líquido. Por exemplo, pode estar sendo utilizado para estar separando o cobre do estanho, né? Como a gente falou anteriormente, que são os componentes do bronze. Depois a gente vai falar sobre a evaporação. Então, a evaporação ele vai estar separando mistura de sólido com líquido, onde através do aquecimento da mistura, o líquido vai evaporar, isolando então o sólido que está ali, como é o caso das salinas que a gente falou também, tá? Agora a gente vai estar falando um pouquinho da catação. A gente falou que a catação ela é um processo manual, né, que vai estar separando misturas de sólido com sólido, tá? E o que vai acontecer? É um método manual de separação. Então você vai literalmente catando aquilo que você deseja. Pode ser tanto com a mão ou pode ser com a pinça, tá? Por exemplo, catar o feijão antes de estar cozinhando ele. Depois tem também a ventilação, né? A gente falou que a ventilação vai ser uma técnica que, através de uma passagem de uma corrente de ar, de uma mistura de sólido com sólido, essa corrente de ar, por conta da diferença de densidade que existe entre elas, todas as substâncias que são menos densas, que vão ficar em cima, eles são levados pelo vento e separados da mistura, tá? Como é o caso, por exemplo, quando a gente vai separar o alpiste, né, que tem a sementinha, do alpiste que não tem a semente porque já foi comido pelo passarinho. Depois tem também a peneiração. Peneiração, o nome já diz, né? Uma peneira vai ser usada para poder separar os sólidos, aonde eles têm um tamanho diferente dos grãos, né? Da granulometria deles. É o caso, por exemplo, da separação de areia dos pedreiros quando eles vão fazer uma obra, ou no caso também quando a pessoa vai fazer um bolo que ela peneira farinha, né? E temos também a separação magnética, né? A separação magnética vai estar utilizando um ímã para poder atrair os sólidos que possuem uma propriedade magnética, tá? Então, como por exemplo, você quer separar, o exemplo que a gente tem aí é o ferro e o enxofre, né? A limalha de ferro, você coloca um ímã e ele vai atrair, tá? Não tá aqui, mas vale a gente relembrar um pouquinho, a decantação, tá? A decantação é um processo que vai estar separando misturas entre sólido e líquido e também mistura de líquido com líquido, tá? Então, é uma técnica que vai sedimentar o sólido, tá? Pelo fato dele ser mais denso, ele vai para o fundo do recipiente, se separando da fase líquida, tá? E para separação de misturas de líquido para o líquido, pode estar utilizando um equipamento que é o funil de decantação, tá? E aí o líquido mais denso se deposita na parte inferior do funil, que vai ser então escoado através de uma torneira, você tem o controle, ok? Vale também a gente falar da filtração, tá?
A filtração, ela vai estar separando misturas de sólido com líquido, onde a gente vai estar separando o sólido do líquido através de um filtro. Então, as partículas sólidas vão ficar retidas, né? Vão ficar presas no filtro e o componente líquido vai estar passando por ele, tá? E por último, a gente também vai falar um pouquinho, porque vale a pena, da centrifugação. Então, a centrifugação, ela vai estar separando misturas entre sólido e líquido, onde a gente vai acelerar o processo de decantação através de um equipamento chamado centrífuga, ok? Então, a gente fecha aqui a nossa revisão de química. Beijo para todos e até mais!